O que é a internet? A internet é um sistema global de redes de computadores interconectadas que utilizam o protocolo de comunicação, TCP/IP, para compartilhar informações entre os usuários. Ela permite que usuários de todo o mundo compartilhem informações e recursos, como documentos, imagens, vídeos e músicas. A internet também é usada para acessar serviços, como e-mail, serviços de mensagens instantâneas, jogos online e serviços de compras. A internet oferece uma infinidade de vantagens, incluindo acesso a informações. A internet oferece acesso imediato a quase tudo que as pessoas precisam saber, incluindo notícias, referências, informações educacionais, entretenimento e muito mais. Comunicação. A internet permite que as pessoas comuniquem facilmente com outras pessoas em todo o mundo, seja por e-mail, sites de mídia social, mensagens de texto ou chamadas de vídeo. Negócios. A internet é usada por grandes e pequenas empresas para promover seus produtos, serviços e marcas. Eles também usam a internet para gerenciar processos, como contabilidade, marketing e vendas. Entretenimento. A internet oferece acesso a uma variedade de conteúdos de entretenimento, incluindo músicas, filmes, programas de TV, jogos e muito mais. Educação. As pessoas podem aproveitar os recursos educacionais oferecidos na internet, incluindo livros, artigos, cursos e tutoriais. Conveniência. A internet oferece muitas maneiras convenientes de realizar tarefas, como reservar passagens aéreas, fazer compras, pesquisar informações, entre outros. E aí, vamos navegar pela história da internet e alguns marcos importantes? A história da internet abrange desde seu surgimento até os dias de hoje e tem muitos capítulos. O termo internet foi criado quando um grupo de pesquisadores da ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, se reuniu para discutir a possibilidade de criar uma rede de computadores que pudesse interligar seus próprios sistemas de computação. Vamos aos principais marcos da história da internet. A Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, foi a precursora da internet moderna, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos como uma rede de computadores para fins militares. A Beranek Newman Inc., BBN, foi a empresa contratada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para implantar a ARPANET. A ARPANET é estabelecida com 4 computadores conectados entre si e que estão localizados nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vez que o conceito de uma rede de computadores foi usado. Em 69, também foi o ano em que a equipe de pesquisa do MIT, liderada pelo professor Leonard Kleinrock, publicou o artigo A Teoria da Comutação de Pacotes, descrevendo a tecnologia que tornou a internet possível. Em 71, havia 24 computadores conectados à rede, que incluíam universidades, laboratórios de pesquisa e empresas de tecnologia. Em 72, o primeiro e-mail é enviado pela ARPANET. Ray Tomlinson, funcionário da BBN, escreveu o software básico de e-mail com as funções de enviar e ler, motivado pela necessidade dos desenvolvedores da ARPANET de ter um fácil mecanismo de coordenação. A Rainha Elizabeth II apertou o botão enviar em seu primeiro e-mail em 26 de março de 76. Em 73, a ARPANET foi expandida para incluir mais universidades e governos dos Estados Unidos. Este foi o primeiro passo para a criação da internet moderna. Em 74, Robert Kahn e Vinton Cerf, conhecidos como os pais da internet, publicam a Protocol for Packet Network Interconnection, que detalha o design do TCP, um dos principais protocolos da família de protocolos TCP/IP. TCP/IP é um conjunto de regras que permitem a comunicação entre computadores em uma rede e principalmente através da internet. Ele define como os computadores se conectam,
como eles se comunicam e como os dados são transferidos entre eles. A ARPANET foi a primeira rede de computadores a usar o protocolo TCP/IP, adotado em 83, que é a base da internet moderna. Os formulários Usenet foram criados em 1979 e ainda são usados hoje para hospedar notícias e grupos de discussão. Em 82, o National Science Foundation, a NSF, criou o Internet Network Information Center, o INIC, que se tornou o Centro de Informações de Internet, fornecendo diretórios de endereços e informações do protocolo TCP/IP. Em 1983, a ARPANET foi dividida em duas redes, a ARPANET e a NSFNet. A NSFNet foi criada para permitir que usuários não governamentais acessem a rede. A NSFNet foi criada pelo National Science Foundation, NSF, para conectar universidades e centros de pesquisa nos Estados Unidos. A NSFNet foi a primeira rede de computadores a usar o protocolo TCP/IP, que é o protocolo padrão usado na internet de hoje. A NSFNet também foi a primeira rede a usar o conceito de roteamento inteligente, que permitiu que os pacotes de dados fossem enviados para o destino mais rápido possível. Em 85, a NSF criou a primeira rede de alta velocidade para a internet, chamada de Internet Backbone. A Internet Backbone permitiu que os computadores se conectassem à internet e compartilhassem dados de forma muito mais rápida que anteriormente. A NSFNet foi desativada em 95, quando a internet começou a se tornar mais popular. O primeiro domínio, .com, foi registrado em 15 de março de 85. O domínio foi registrado para symbolics.com, uma empresa de computação simbólica. O lançamento do World Wide Web. O World Wide Web foi criado por Tim Berners-Lee e foi a primeira aplicação da internet que permitiu aos usuários navegar e acessar conteúdo de forma fácil e intuitiva. Os navegadores. O primeiro navegador da web, ou melhor, editor de navegador, foi chamado de World Wide Web, porque afinal, quando foi escrito em 1990, era a única maneira de ver a web. Foi criado por Tim Berners-Lee, que também criou o protocolo HTTP e o HTML. O World Wide Web foi escrito em C para o Next Step, um sistema operacional desenvolvido pela Next, uma empresa fundada por Steve Jobs. O World Wide Web foi descontinuado em 94, quando o Mosaic foi lançado. O Mosaic foi o primeiro navegador da web a usar gráficos e imagens, tornando a web mais acessível para o público em geral. A www tornou a internet mais acessível e intuitiva para os usuários finais, permitindo que as pessoas navegassem facilmente em sites e fizessem uso de recursos como hiperlinks. Em 91, a primeira página da web foi criada e a primeira comunicação de e-mail foi enviada pela internet. Em 94, ano em que a Netscape Navigator foi lançada, tornando possível a navegação gráfica na internet. O Netscape foi o primeiro navegador da web a oferecer suporte a JavaScript, HTML e outras tecnologias que permitiram a criação de páginas web ricas em conteúdo. A Batalha dos Navegadores. A Batalha dos Browsers é uma disputa entre os principais browsers para ter a maior participação de mercado e foi um dos mais importantes confrontos da história da internet. A Primeira Guerra dos Navegadores, 1995 e 2001, colocou o Internet Explorer da Microsoft contra o Navigator da Netscape. O Netscape foi o primeiro navegador gráfico a ser lançado em 94 e foi o pioneiro na criação de uma experiência de navegação na web. O Internet Explorer foi lançado em 95 e rapidamente se tornou o navegador mais popular. A disputa entre os dois navegadores foi acirrada, com cada um tentando superar o outro em termos de recursos, desempenho e usabilidade. O Netscape foi o primeiro a introduzir recursos como JavaScript, o suporte a plugins e a capacidade de exibir imagens.
O Internet Explorer, por sua vez, foi o primeiro a oferecer suporte ao HTML5 e ao CSS3. No final, o Internet Explorer venceu a batalha, tornando-se o navegador mais popular. No entanto, o Netscape ainda é usado por alguns usuários, e seu código-fonte foi usado para criar o Firefox, que se tornou um dos navegadores mais populares. O fim dos negócios da Netscape foi um dos motivos pelos quais a Microsoft foi condenada no famoso caso Antitrust, envolvendo a empresa e o Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos, United States versus Microsoft. A justiça americana considerou a prática de agregação do Internet Explorer ao sistema operacional Windows uma prática monopolista e ilegal. No entanto, a decisão veio muito tarde para a Netscape. Alguns marcos da Batalha dos Navegadores. 95. Netscape Navigator foi lançado em dezembro de 94 e rapidamente se tornou o navegador mais popular. O Microsoft Internet Explorer foi lançado em agosto de 95 e rapidamente começou a ganhar terreno. 96. Netscape Navigator ainda era o navegador mais popular, mas o Internet Explorer começou a ganhar terreno. O Netscape Navigator foi atualizado para a versão 3.0 em agosto de 96. 97. O Internet Explorer 4.0 foi lançado em outubro de 97 e rapidamente se tornou o navegador mais popular. O Netscape Navigator foi atualizado para a versão 4.0 em novembro de 97. 98. O Internet Explorer 5.0 foi lançado em março de 98 e rapidamente se tornou o navegador mais popular. O Netscape Navigator foi atualizado para a versão 5.0 em outubro de 98. 99. O Internet Explorer 5.5 foi lançado em junho de 99 e rapidamente se tornou o navegador mais popular. O Netscape Navigator foi atualizado para a versão 6.0 em novembro de 99.